Deus abençoe a sua vida. Mateus capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Mateus capítulo 17. Versículo de número 24 em diante. Quem achou, diga amém. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cobradores das didracmas, em outras versões, das dracmas. Eles perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Em outras versões, estranhos. Quando ele respondeu, dos alheios ou dos estranhos, disse-lhe Jesus: logo são isentos os filhos. Jesus está falando dele. Mas para que não vos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim, primeiro por mim, e por ti. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, não é nenhuma novidade para você, mas Deus, ele é um ser único. Deus, ele não tem par. Deus, ele é um ser totalmente exclusivo. E se houvesse um outro Deus, o poder do nosso Deus logo não teria eficácia sobre as nossas vidas. Se tivesse um outro Deus, logo nós teríamos outros meios para buscar socorro para as nossas vidas. Mas mesmo que sendo único, sendo um ser totalmente intranscendente, Deus, ele é um ser que também é um ser imanente. Pastor, o que é um ser transcendente? É um ser que está acima de toda a criação. E o que é um ser imanente? É um ser que se relaciona, mesmo estando acima da criação, com a criação da terra, com as coisas que estão sobre a terra. A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo, e especialmente ao seu relacionamento com os seres humanos. Há um propósito de Deus de vir à terra, há um propósito de Deus em estabelecer a terra. Não foi para colocar árvores, não foi para colocar mares, lagos em lugares estratégicos. O propósito de Deus de vir à terra, de estabelecer a terra, foi por conta do ser humano que viria à terra. Deus, ele tem uma preocupação especial com os seres humanos que vieram à terra. Logo, a gente precisa entender que há também no coração de Deus um desejo de que esses seres humanos que vieram à terra, eles venham conhecer um pouco do caráter de Deus e conhecer um pouco também de quem é Deus. Porque na medida que eu conheço Deus, na medida que eu conheço o caráter de Deus, automaticamente eu tenho mais desejo de conhecer. É mais ou menos assim, sabe aquele amigo que você conheceu? E você gostou tanto de conhecer esse amigo que você procura de uma outra forma, em algum tempo, estar se relacionando com ele? É também assim com Deus. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho dentro de mim o desejo de conhecer a Deus e o desejo de andar na presença de Deus. Deus tem toda essa preocupação com os seres humanos, de se relacionar com eles, porque a falta de relacionamento com Deus abre margens para que o nosso maior inimigo, para que o nosso maior algoz, que se chama Satanás, ele venha ter acesso às nossas vidas. E quando Satanás ele acessa as nossas vidas, Satanás ele coloca diversos deuses diante de você que não existem para te ludibriar,
fazendo com que você se torne alguém que é totalmente idólatra, que é totalmente perdido no que tange a religião, e você acaba que nunca se encontrando, porque você não experimentou a presença de um Deus que é único, que não tem par, que é suficiente e que é verdadeiro e que é o nosso Deus. Hélio, por que você está falando sobre Deus se você leu um texto que fala sobre Jesus? Porque em Jesus se revela o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele está revelado na pessoa de Jesus Cristo. E se você quiser conhecer a Deus, é só você desejar intensamente conhecer quem era Jesus. E Jesus, ele nos dá diversos meios, meios de nós observarmos Jesus na sua pessoa. Preste atenção, porque isso aqui vai fazer parte da nossa mensagem. Irmãos, Deus, ele não vai descer à terra, escute isso aqui, para fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. Sabe qual é o meio em que Deus quer que outras pessoas conheçam a Jesus? Através daqueles que já tiveram o caráter de Deus revelado em sua vida. Quando eu recebi Jesus, quando o caráter de Jesus se revelou para mim, há então em mim o desejo de revelar quem é Jesus para as outras pessoas, por meio da mudança que houve em mim. A Bíblia diz que quando Jesus, ele voltou para Cafarnaum, os discípulos juntamente com ele são importunados pelos cobradores de impostos. Jesus fica estabelecido em algum lugar. Alguns vão dizer até mesmo que Jesus morava em Cafarnaum, residia em Cafarnaum. E Jesus chega em Cafarnaum e os cobradores de impostos vão até a presença de Jesus. E ao chegar na presença de Jesus, eles, ou melhor, de Pedro, eles vão fazer uma pergunta para Pedro acerca de Jesus. Quando eles dizem assim: Pedro, o mestre não paga as moedas ou o imposto que precisa ser dado para os romanos? Quando Pedro ouve isso, Pedro logo diz: sim, paga. Mas por que eles estão perguntando se Jesus pagava ou não? Porque era costume dos romanos cobrarem tributos para os homens daquela localidade. E aquele imposto que eles estão pedindo não é um imposto para ser utilizado em Roma. São as moedas que são dadas para utilizar-se dentro do templo. Só que eu quero que você perceba que quando Pedro ele ouve acerca dessa indagação, Pedro ele nunca tinha visto Jesus pagando as 2 dracmas. Mas quando Pedro ouve, e o mestre não paga as 2 dracmas, sabe qual é a resposta de Pedro? Sim. Observe que quem chega perto de Pedro para comprometer a imagem de Jesus, não consegue. Porque Pedro sabia que ele nunca tinha pagado. Mas quando Jesus é indagado por meio de Pedro acerca do pagamento ou não das dracmas, Pedro fala: não, ele está pagando sim. Só que Jesus nunca tinha pagado as dracmas. Perguntaram: ele paga ou não paga? Pedro falou: paga. Porque quem vai falar mal de Jesus, irmão, perto de um discípulo, sempre sai perdendo. Você tem defendido o seu Jesus quando ele precisa que você o defenda? É lógico que Jesus não precisa que ninguém o defenda, isso é uma linguagem tipológica, mas como você se comporta quando alguém confronta a tua fé, quando alguém tenta rebaixar o Jesus que você serve? Só que Pedro não está fazendo isso na presença de Jesus. Pedro está fazendo isso na ausência de Jesus. Porque a melhor maneira de você defender alguém que você ama não é na presença dele. A melhor forma de você defender alguém que você ama é na ausência dessa pessoa. Quando foi indagado sobre isso, Pedro de pronto disse: eu tenho certeza que o meu mestre ele está pagando. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Deus vai te dar um amigo, um irmão, um discípulo, alguém que tem poder de falar por você até quando você não pode falar.
Por que Pedro disse isso? Porque ele não sabia se Jesus tinha, mas ele acreditava que Jesus ele tinha poder para estar providenciando. E de fato, Jesus não tinha moeda. Só que Pedro acreditava que Jesus ele tinha poder para providenciar. Só está Pedro e os cobradores de impostos. Jesus não estava. A Bíblia diz então que Pedro vai correndo para casa. Quando Pedro vai correndo para casa, Jesus ele vai se antecipar. Porque Jesus ele olha para Pedro e diz: Pedro, o que os cobradores de impostos estão falando? O que você está preocupado? Porque Jesus percebeu no semblante de Pedro que ele estava preocupado. Aí Jesus entrou dentro da mente de Pedro e disse: Pedro, você está preocupado com o quê? Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus sabe aquilo que te preocupa até mesmo antes de você chegar na presença dele. Jesus sabe aquilo que te preocupa até antes de você estar na presença dele. Jesus sabe aquilo que te preocupa até antes mesmo de você falar com ele. Pedro não falou, Jesus perguntou. Pedro estava chegando, Jesus já sabia. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Jesus não somente sabe o que te incomoda, mas ele também tem poder para resolver todos os incômodos que estão vindo em sua direção. Aquele problema ali, particularmente, não era um problema de Pedro. A indagação não foi para Pedro, a indagação foi para Jesus. Só que quando ele chega na presença de Jesus, aí Jesus diz: Pedro, deixa eu dizer algo para você. De quem deve ser cobrado os impostos? Dos estranhos ou dos filhos? Aí Pedro disse: dos estranhos. Dissestes bem. Então logo os filhos estão isentos, e de fato estavam. Por que Jesus ele se diz isento dos impostos? Porque Jesus ele vem da linhagem davídica. Lembra de Bartimeu? O cego de Jericó, cego de Jericó, quando ouviu falar que Jesus estava entrando, qual foi a exclamação, qual foi a palavra que saiu da tua boca? Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele entendia que Jesus veio da linhagem de Davi. E qual foi o prêmio que foi dado para Davi por ter derrubado o gigante? A sua casa será isenta de impostos. Então Jesus é filho. Quando eles vão cobrar, Jesus sabe que ele está isento. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus sabe o que me preocupa. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele não precisava pagar nada. Escute isso aqui. Jesus, irmão, se ele não fizer mais nada por você, ele não precisa te dar mais nada. Então, quando alguma coisa de ruim acontecer com você, entenda, aconteceu. E se Jesus quiser te livrar disso, ok. Se ele não quiser te livrar, ele não precisa te dar mais nada. Acabou até o glória a Deus, né? Pastor, eu estou indo fazer uma entrevista de emprego. Ele pode abrir a porta? Pode. Mas se ele não abrir a porta, ele também não precisava te dar mais nada. Pastor, mas acabei de descobrir que eu estou com um problema em minha saúde. E se Jesus não me curar, ele pode te curar. Mas se Jesus não te curar, ele não precisava te curar. O que você quer que eu entenda com isso? Que Jesus já te deu tudo quando ele morreu na cruz por você. É por isso que existem pessoas frustradas na igreja. É por isso que existem pessoas desviadas na igreja. É por isso que existem pessoas saindo da igreja, porque acham que aceitaram Jesus e Jesus te deve alguma coisa. Só que guarda isso aqui: Jesus não te deve nada. Se ele me curar, amém. E se ele não me curar, ele não me deve nada. Se o seu marido voltar, ótimo. Mas se ele não voltar, ele não te deve nada. Se o teu filho voltar, perfeito. Mas se seu filho não voltar, ele não te deve nada. Se teu casamento acabar ruim, e se Jesus tratar teu casamento e ele restaurar, perfeito. Mas ele não precisa fazer nada por mais. Tudo que ele já fez por nós já foi suficiente. Jesus então bota para Pedro essa afirmação. Pedro percebe que Jesus está querendo dizer para ele que ele não tem mais que pagar nada, porque ele é isento. Só que Jesus ele vai lá e coloca um adendo. A Bíblia diz no versículo de número 25. Jesus diz: eu não tenho que dar, porque eu sou filho. Mas, verso 27, para que não vos escandalizeis. Escute isso aqui. Para que não vos escandalizeis. Vai ao mar, pega o anzal e vai à pesca. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem carrega a marca de Cristo,
Quem carrega a identificação do evangelho sobre a sua vida, vez em quando vai precisar abrir mão de privilégios por causa do nome de Jesus. Sabe aquele momento que você tem muita razão, mas você não pode falar por causa do nome de Jesus? Teve um dia que eu entrei aqui dentro de uma loja em Itaboraí, aí o cara me maltratou, aí eu fui no balcão para pagar, a mulher me maltratou também. Aí quase que eu falei, ô Satanás, aí eu olhei e falei, não, eu estou em Itaboraí, nem pode, né? Porque alguém me conhece. Porque tem horas que a gente precisa abrir mão dos privilégios, reivindicá-los, porque você carrega a marca de Cristo sobre a sua vida. Diga para alguém, você está sendo observado. E de vez em quando você vai precisar abrir mão dos seus privilégios, para que você não macule o nome de Jesus, para que o seu nome não manche na caminhada, para que ninguém fale mal de Cristo por causa de você. Aí Jesus falou, Pedro, você vai ao mar, vai pegar um anzol, vai lançá-lo ao mar, e você vai pagar por mim, e vai pagar também por ti. Como eu vou pagar? Essa é a pergunta de Pedro, deve ter sido essa. Como eu vou pagar? Aí Jesus falou, vai ao mar. Como? Com o anzol. Aí Pedro já fica preocupado. E depois, quando você estiver em alto mar, você vai pegar o anzol e você vai jogá-lo ao mar. E aí, tem um peixe lá no mar. Como assim? Tem uma moeda dentro da boca dele. Aí Pedro falou, que loucura. Porque acreditar em Jesus ou acreditar no que Jesus fala, de vez em quando parece que é loucura. Só que servir a Jesus é para quem tem pelo menos uns 10 parafusos a menos, irmão. Porque acreditar que um homem foi engolido por um peixe, daqui a pouco foi cuspido depois de 3 dias, só para quem é meio doido. Para acreditar que uma jumenta profetizou, só para quem é maluco. Só que servir a Jesus é acreditar em coisas que outras pessoas não acreditavam. Você está convidando fulano para ir para a igreja, mas aquilo ali é muito doido, ninguém acredita mais nele, mas você fala, mas eu sou de Jesus. E como assim? Quem é de Jesus acredita até naquilo que ninguém mais acredita. Rapaz, você está chamando fulano para poder caminhar com você, você sabe quem é ele? Sei. Mas você sabe quem está procurando ele? Também sei. Você sabe o que está na conta dele? Também sei. Você está andando com ele todo, está levando ele para onde? Para a igreja. Como assim você não está com medo? Não. Eu estou abrindo mão de um privilégio por causa do nome de Jesus. Pedro entende que acreditar em Jesus, às vezes, é uma loucura. Só que você entende que Jesus também ele poderia muito bem ter feito aquela moeda aparecer na mão de Pedro. Ou quando Pedro saísse da casa, a moeda já estava na porta da casa esperando ele. Só que Jesus falou, não Pedro, vai ao mar. Pega um anzol e lança aquele anzol no mar, porque tem um peixe lá com a moeda na boca. Entenda isso aqui, tem coisas que Jesus vai fazer. Agora existem outras coisas que Jesus ele vai te mostrar como se faz. Nem tudo Jesus vai colocar na tua mão e vai dar para você de mão beijada, irmão. Tem coisas que Jesus vai te dar um norte, vai te dar um caminho, vai te dar uma direção para que você encontre aquilo que você está procurando. E eu não sei o que você está procurando aqui hoje, mas Jesus está dizendo para alguém, eu vou te dar a direção para aquilo que você está procurando e almejando das mãos de Jesus. Vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai pagar o meu tributo e o seu tributo. Como assim, Pedro? O que eu mandei você parar de fazer para me seguir? Você mandou parar de pegar peixe. Então volta ao mar mais essa vez. Porque através da sua vocação, eu vou te trazer a sua provisão. Tem muita gente desempregada, irmão, mas sabe fazer bolo. Está esperando o que para começar a fazer bolo? Tem muita gente desempregada, mas sabe vender. Está esperando o que para ir para o sinal para vender? Tem muita gente precisando de alguma coisa. Tem muita gente que sabe fazer doce. Está esperando o que para começar a fazer um doce? Através da sua vocação, Deus vai trazer a provisão que vocês precisam, irmão. O que você sabe fazer, Pedro? Eu sei pescar. O que você sabe fazer? Eu sei vender. O que você sabe fazer? Eu sei conversar. O que você sabe fazer? Eu sei fazer suco. O que você sabe fazer? Eu sei fazer salgadinho. Através da sua vocação, Deus vai trazer a sua provisão. Vai ao mar, lança lá e você vai pegar um peixe. Escute isso aqui. Jesus não mandou Pedro pescar de rede, porque Pedro é profissional. Pedro está acostumado a pegar peixe de arrastão. Pedro está acostumado a pegar dezenas de peixes, centenas de peixes, ao ponto do barco quase romper. Pedro está acostumado a pegar muita coisa em uma noite só. Aí Jesus falou, vai com o anzol. Porque de vez em quando Jesus vai te diminuir, para fazer você crescer diante dele. Jesus, eu sou profissional, você não lembra?
De quantos peixes eu peguei naquele dia que eu deixei o barco para te seguir? Foram quase 300 peixes grandes. E outra coisa, o barco quase afundou, eu tive que chamar mais gente. Agora tá mandando ir com um anzolzinho para pegar um peixe? Entenda uma coisa, irmão. Andar com Jesus, de vez em quando, é ser rebaixado por Ele. Para que Ele venha nos fazer crescer em uma outra área que a gente está precisando crescer. E de verdade, tem dia que muitos peixes é bonança na tua vida. Só que tem dia que um peixezinho só já resolve o teu problema. Tem dia que você não quer um monte de gente perto de você. Tem dia que você só queria um amigo para poder estar te ouvindo. Tem dia que você não queria muita coisa. Tem dia que você só queria receber um telefonema. Tem dia que você queria estar na bonança, mas tem dia que você só queria ir ali e voltar com a tua esposa e pronto. Aprenda a viver com aquilo que é suficiente. Jesus falou para Pedro, Pedro, não é sempre que eu quero que você viva na bonança. Às vezes eu quero te fazer viver com aquilo que é suficiente. E o que é suficiente para você hoje é você pegar apenas um peixe. Vai ao mar, porque tem um peixe lá. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus conhece a totalidade dos peixes, mas Jesus também conhece cada peixe na sua individualidade. Aleluia. Muitos peixes no mar. Eu posso dizer que tem milhões, eu posso dizer que tem bilhões. Nesse momento está tendo trilhões, porque tem mais nascendo. Só que Jesus falou, tem um no mar, que tem uma moeda dentro da sua boca. Jesus nos conhece na nossa individualidade. Escute isso aqui. Jesus conhece a nossa individualidade. Você tem muita gente que te conhece muito bem. E as pessoas olham para você e falam, fulano não está legal. Só que às vezes você está legal e ela se enganou. Você tem muita gente que te conhece muito bem. E ela sabe quando você está meio estressado. Só que às vezes você está com fome, não é estresse. Você enganou ela. Você conhece muita gente que ao olhar para você consegue identificar alguma coisa de você. Só que nem sempre essas pessoas elas conhecem o que está dentro de você. Aliás, tem dia que nem você se conhece. Porque você faz coisas que você fala, eu fiz isso, eu falei isso quando você chega em casa, eu agi desse jeito, onde eu estava com a cabeça? Como é que eu faço para voltar a fita para não repetir isso aqui novamente? Só que você se desconhece, quando na verdade quem te criou conhece você em sua individualidade. Bem mais do que te conhecer na sua individualidade. Jesus sabia da existência daquele peixe. Alguém pode não saber que você existe. E de vez em quando você tem que fazer de tudo para ser notado pela esposa. Você tem que fazer de tudo para ser notado pelo marido. Você tem que fazer de tudo para ser notado pelos pais. Você tem que fazer de tudo para ser notado pelos filhos. E Jesus está dizendo, eu te conheço. E além de eu te conhecer, eu também sei que você existe. Alguém pode não saber da sua existência, mas Jesus sabe que você existe. E quando alguém não nos conhece, ou quando alguém não nos nota, a gente se sente sem valor, a gente se sente vazio, a gente se sente um nada. Mas quando Jesus mostra que nos conhece, Jesus não está dizendo que conhece só o Hélio, Jesus não está dizendo que conhece só a Aline, Jesus não está dizendo que conhece só o Gustavo. Jesus está dizendo, eu conheço a individualidade da prostituta, eu conheço a individualidade do prostituto, eu conheço a individualidade do cheirador, eu conheço a individualidade do alcoólatra, eu conheço a individualidade do traficante. Ele sabe quem é ele, sabe que ele existe. E Jesus não somente sabe de tudo isso, mas Jesus também sabe que tem alguma coisa dentro da gente que precisa ser retirado. Entenda que o propósito de Jesus em fazer Pedro ir até aquele mar não era somente para pegar o peixe, era para que o peixe não morresse entalado por causa daquilo que estava dentro daquele peixe. Por que você está dizendo que o peixe pode morrer, Hélio? Porque peixe não se alimenta de moeda, peixe não se alimenta de metal, peixe não se alimenta de ferro. Aquilo ali é um corpo estranho dentro de um peixe. Se você tentar se alimentar de alguma coisa que o seu organismo não suporta, você talvez morra. Aquilo que um outro animal pode comer, você não pode comer, porque isso pode te fazer morrer. Jesus não somente conhecia a individualidade, Jesus não somente sabia da existência, Jesus também sabia o que estava dentro dele e que estava causando algum tipo de incômodo dentro daquele
peixe, aleluia. Eu quero que você entenda que Jesus sabe que tem uma moeda dentro de você que não era para estar, e essa moeda está te matando. Por causa dela você não dorme. Por causa dela você não consegue se relacionar com ninguém. Por causa dela você não se abre na tua vida sentimental. Por causa dela você não acredita mais em mulher. Por causa dela você não acredita mais em homem. Por causa dela você não acredita mais em amigo. Por causa dela você está em depressão. Por causa dela você está com síndrome do pânico. Por causa dela você desconfia de todas as pessoas. Porque tem uma moeda dentro de você. É um corpo estranho te matando aos poucos. Mas Jesus te trouxe para te dizer: eu conheço a tua individualidade, conheço a tua existência, conheço o que está dentro de você, e te trouxe aqui porque eu não vou deixar você morrer sufocado com isso. Eu queria que você segurasse na mão de alguém essa noite e dissesse para ele: Jesus vai tirar isso aí de dentro de você. Diga para ele, diga. Não, diga forte, diga: Jesus vai tirar isso de dentro de você. Jesus não conhecia só o peixe. Isso é motivo para você glorificar. Jesus conhecia o que estava dentro do peixe. Oh, glória. Tá passando um pintado ali, tô vendo. Tá passando uma espada ali, tô vendo. Tá passando uma pururuca ali, tô vendo. Tá passando uma savelha ali, tô vendo. Só que eu quero ver você saber o que tem dentro dele. Porque às vezes alguém vem para a igreja todo arrumado. Que roupa é essa? Olha a fulana passando, tá linda. Olha a fulano passando bem trajado. Olha o outro passando toda maquiada. Olha a outra passando, que base é aquela que ela botou no rosto? Parece que passou lá na Bonita Cosmético para comprar. Olha aquilo ali que ele está usando. Só Jesus. Eu quero ver você saber o que tem dentro. Porque talvez por fora o peixe está muito bonito, mas por dentro está alguma coisa que está matando ele aos poucos. E Jesus está dizendo: eu te conheço tanto que eu sei o que está dentro de você aos poucos está te matando. E Jesus não te trouxe aqui somente para dizer que ele te conhece. Ele está dizendo que ele te trouxe aqui para dizer que ele te conhece e para dizer que ele vai tirar isso de dentro de você. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Jesus vai pegar a necessidade de Pedro para salvar o peixe. Entenda isso aqui. Jesus vai pegar a necessidade de Pedro. Qual? Você precisa pagar o imposto, correto? Sim. E o que você vai fazer? Você vai ao mar e você vai pegar um peixe que está no mar. Então Jesus vai usar a necessidade de Pedro para salvar um peixe que está dentro do mar. Porque de vez em quando Jesus vai usar o peixe para salvar Pedro da sua necessidade. Porque de vez em quando Jesus vai permitir algumas moedas entrar dentro da gente. Agora entenda que eu não sei qual foi a forma que aquela moeda entrou. Só que eu desconfio, Fabrício, que o peixe, ele viu aquela moeda brilhando no fundo do mar. E quando o peixe viu aquela moeda brilhando no fundo do mar, o peixe vai até ela, totalmente dirigido, totalmente deslumbrado por causa do brilho, e abocanha e coloca aquela moeda dentro dele. Só que o Pedro não sabia, que o peixe não sabia que aquela moeda que ele estava botando dentro dele, por causa do brilho dela, iria matá-lo aos poucos. Você precisa ter cuidado com as coisas que você está procurando por causa do brilho. Mas sem você perceber aquilo que está brilhando e você engoliu, aos poucos está te corroendo, aos poucos está te matando, aos poucos está te fazendo chorar, aos poucos está te fazendo perder a esperança de tudo. Aquele peixe não sabia, mas ao ser dirigido ou guiado por aquilo que brilhava, aquela moeda estava ao ponto de o matar. Ei, Jesus também sabia que o peixe não se entalou com aquela moeda porque ele queria. O peixe foi totalmente enganado pelo brilho daquela moeda. Jesus também sabe que você não queria se frustrar de novo no teu casamento, só que brilhou, aí você deixou entrar. Jesus também sabe que você não queria chorar de novo a lágrima de uma separação, de um término de noivado ou de namoro, só que brilhou e você acabou deixando entrar dentro de você. Jesus também sabia que você não queria fazer sociedade de novo com alguém e ver o seu negócio quebrando, só que brilhou e você acabou deixando entrar em sua vida. Só que Deus me trouxe aqui para trazer um alerta profético para a sua vida e dizer para você: cuidado com aquilo que está brilhando.
Nem tudo que brilha, guarda isso aqui, leva para a tua vida. Se você esquecer de tudo, não esqueça disso. Nem tudo que brilha, de fato tem valor. Me prova, Lúcifer era uma estrela que brilhava. Isaías vai dizer isso. Só que Jesus falou aqui, você não fica mais. Nosso problema é que a gente está buscando muitas coisas que brilham. E por causa do brilho de algumas coisas estão morrendo dentro da gente aos poucos. E o que Jesus quer te alertar é que Ele não vai deixar a tua alma ficar pesada por algo que involuntariamente você deixou entrar. O que Jesus te trouxe aqui para te dizer é que Ele não vai deixar você morrer com algo dentro de você porque simplesmente você viu brilhando. Eu queria que você olhasse para alguém, olhasse dentro dos olhos dele e dissesse assim: cuidado com aquilo que está brilhando dentro de você. Cuidado com aquilo que está brilhando diante de você. Eu não sei se isso é importante para você, mas escute isso. Jesus sabe o que está dentro de você. Vou repetir pela 10ª vez. E Ele não vai deixar você morrer. Aleluia. Jesus sabe que o que está dentro de você é algo que involuntariamente você deixou entrar, talvez por uma necessidade, entrou e aos poucos está te matando. Agora perceba que a moeda que está matando peixe vai salvar Pedro, porque até agora quase te matou, mas o que estava quase te matando, daqui a pouco vai servir para salvar a vida de alguém. O que você quer dizer com isso, Hélio? Jesus queria desentalar o peixe, mas Jesus também queria pagar o tributo de Pedro. Agora a verdade é que eu quero que você entenda, é que tem coisas que Jesus deixou você passar. Porque Jesus queria desentalar alguém, você depois, para salvar alguém lá na frente. Já pensou se ninguém passasse por problema no casamento? Quem seria aconselhado quando tivesse um? Já pensou se ninguém encontrasse os vícios? Quem iria ajudar alguém que está viciado hoje se não tivesse um ex-viciado? Já pensou se ninguém aqui tivesse se envolvido na prostituição, vendido o teu corpo? Quem iria ajudar a prostituta quando ela batesse na porta dessas igrejas pedindo para ser ajudada? Já pensou se ninguém nunca tivesse passado por uma separação e uma restauração? Quem iria ajudar alguém que está se separando se o teu casamento quase não acabasse? Já pensou se ninguém nunca tivesse passado por uma traição? Quem iria curar alguém se você nunca tivesse sido curado para curar outras pessoas? Jesus usou a moeda que te entalou, aleluia, para curar alguém e para salvar a vida de uma outra pessoa. Jesus te ama tanto, Jesus me ama tanto, Jesus nos ama tanto, Jesus sabe tanto que está dentro de você, que Ele permitiu você deixar entrar dentro de você, para que outras pessoas amanhã fossem alcançadas pela mesma graça, pela mesma bondade e pela mesma generosidade de Deus que esteve sobre a sua vida. O que eu acho lindo é que Jesus, ele poderia muito bem, também, Jesus poderia muito bem olhar para aquela situação e dizer assim: cara, é só um peixe. E aliás, é só um peixe que está morrendo. Por quê? Porque é só um que tem a moeda dentro dele. Mas quantos outros peixes tem? Tem um monte. Então esquece isso aí. Porque já que tem um monte de peixe, por que a gente está se importando com um apenas? Já que tem milhões de peixes aqui, para que desentalar esse? Já que tem um monte de gente aqui, para que desentalar essa pessoa, Jesus? Jesus se importou com um peixe. Você acha que Jesus não está se importando com você? Jesus se importou com o que aquele peixe estava vivendo, entalado, querendo respirar, mas não conseguia, querendo viver bem, mas tem um incômodo dentro dele. Será que Jesus não vai se importar com aquilo que você está passando? Jesus olhou para um peixe e falou: eu me importo com aquilo que você está vivendo. Olha para cá, é mentira do diabo quando ele diz para você que Jesus não se importa com o que você está vivendo. É mentira, porque Jesus se importa com tudo o que você está vivendo. Não acredite em uma palavra contrária que Satanás use alguém de forma maligna para dizer para você, porque Jesus se importa com tudo aquilo que você está vivendo. Pedro, que foi? Você vai pescar com um anzol, porque eu quero que você pegue apenas um peixe. Porque dentro desse peixe tem uma moeda. Qual era o valor daquela moeda que estava dentro da boca do peixe, Hélio? 5 de dracmas.
Quanto Pedro devia? 2 de dracmas. Paga o meu e paga o teu. Então não são 2, são 4 de dracmas. O que Jesus entregou na mão de Pedro. Deu para pagar a conta de Jesus. Deu para pagar a conta de Pedro. E ainda deu para fazer um lanche na cantina da igreja, irmão. Porque quando Jesus faz alguma coisa por nós, Jesus de vez em quando ele nos surpreende. Porque ele não faz apenas na medida do necessário. Jesus faz alguma coisa por nós e ainda deixa alguma coisa sobrando para que a gente venha valorizar e venha testemunhar aquilo que foi feito em nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé, adorando e glorificando ao nosso Deus. A bem da verdade, irmão, é que eu falei tudo isso para você, desse incômodo, desse valor, dessa individualidade que ele sabe da sua existência, do que tem dentro de você. Eu falei tudo isso aqui simplesmente porque eu quero te pescar. E eu estou torcendo muito para que você tenha mordido a isca nessa noite. Porque eu posso dizer algo para você? Pedro entendeu, Pedro tinha certeza que Jesus tinha na mão aquilo que ninguém mais tinha. Entenda isso aqui. O que você faria se alguém chegasse para você e falasse assim: sabe isso aí que você está procurando? Isso aí que você está tanto precisando? Aí você diz: o que é isso aqui? Aí ele fala assim: rapaz, tem alguém lá em Campo Grande que tem. Você fala: eu estou indo lá agora. Alguém falava: não, isso aí só está na mão de alguém que está lá em São Paulo. Você fala: vou dar meu jeito, mas vou chegar lá. Isso aí só tem na mão de alguém que está em Teresópolis. Só tem na mão de alguém que está em Cachoeira de Macacu. Só tem alguém que está lá no Maranhão. Você fala: vou dar um jeito e vou chegar lá. Por quê? Porque você quer tirar esses incômodos dentro de você. Aí sabe o que Jesus está dizendo para você? Sabe essa paz que você está procurando? Você não precisa andar muito para você encontrar. Ela está diante de você nessa noite. Sabe a libertação? Sabe a cura? Sabe o livrar das prisões que você está vivendo? Você não precisa de muito. Você só precisa entender que Jesus tem nas mãos a solução para aquilo que você está vivendo. Queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração. Queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria abençoar você. Senhor Deus e Pai, aí estão, Deus, os teus filhos. Aí estão, Deus, os teus servos. Aí estão, Deus, aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem. Muitos deles que nunca fizeram uma aliança contigo antes. E eu quero, Pai, te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar, Deus, abençoando, Pai, a vida dos teus filhos. Senhor, que aonde houver, Deus, alguém, Deus, com o coração, Deus, aberto, Deus, alguém que tem alguma coisa dentro dele, ó Pai, que precisa, ó Pai, ser retirada. Senhor, não permita que a pessoa volte para sua casa com esse incômodo dentro dela, com esse incômodo dentro dele. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Deus, para a vida dele, ó Pai, uma libertação, Pai, de coisas, ó Pai, que estão lhe matando aos poucos. Senhor, nós sabemos que tem muitas pessoas aqui que talvez chegaram sorrindo, chegaram de mão dadas com o marido, com a esposa, aparentemente muito bem. A gente só olha por fora, Jesus, mas o Senhor está vendo essa moeda que está dentro dele, está vendo essa moeda que está dentro dela. Os livra desse incômodo dessa noite. Traga para eles, ó Deus, uma libertação. Traga para eles uma paz. Traga para eles, Deus, entendimento de quem Tu és, Senhor. Seca a lágrima, Pai, dos Teus olhos. E faça, Deus, que eles entendam que o maior presente, que a maior riqueza que eles podem ter, é entregar a sua vida para Jesus. E ver o Senhor sendo o seu Rei, sendo o seu dono e sendo o seu Salvador.